Vamos ler então? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Nós vamos ler de novo esse texto, e eu acredito que seja um dos textos mais contundentes, mais fortes, que a Bíblia ela nos apresenta, um dos que diz assim, como já lemos: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Tem uma outra tradução que diz: é pior do que o descrente, aquele que não crê na palavra de Deus. Hoje, irmãos, nós vamos trazer aqui uma mensagem que fala a respeito dos nossos relacionamentos na família. A palavra de hoje vai tocar o nosso coração nesse sentido. Como eu estou me relacionando com a minha família nesta perspectiva da fé que eu tenho em Cristo Jesus. O que a palavra de Deus ela tem gerado no meu coração, para que lá dentro da minha casa eu possa expressar a graça, o amor e o poder de Deus na minha vida. Hoje nós vamos então tratar deste assunto de afetividade dentro dos relacionamentos da família, desta capacidade que temos de sentir, de sermos sensíveis ao outro, de demonstrarmos este afeto, este amor, esse cuidado por aqueles que são nossos. E eu creio, meus irmãos, que o nosso cristianismo deve ser vivido em todos os ambientes e em todos os lugares. Concorda com isso? Amém? O meu cristianismo, o seu cristianismo, deve ser vivido aqui, deve ser vivido lá no seu local de trabalho, deve ser vivido lá na sua casa, junto aos seus. E de fato é na nossa casa o lugar onde nós realmente somos aquilo que somos. Não é verdade, irmãos? Não que nós não vamos ser aquilo que somos em outros lugares, mas afinal de contas, quem mais nos conhece tão bem senão aqueles que são os nossos, a nossa casa, a nossa família? Aqueles que podem perceber de uma maneira mais clara a transformação que Jesus fez na minha e na sua vida. Porque a nossa vida, assim como a história que é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo, assim é com aquele que aceitou Jesus como Salvador e como Senhor. Agora ele vive em novidade de vida, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E nesta novidade de vida nós somos desafiados a nos relacionarmos dentro de uma perspectiva bíblica, no nosso lar, na nossa família, junto àqueles que são nossos. Porque a maneira como nós tratamos os nossos, e quando eu estou falando nossos, pense na sua casa, pense na sua família. A maneira como nós tratamos os nossos evidencia o nosso compromisso ou a nossa falta de compromisso com Deus e com a sua palavra. A maneira como nós nos relacionamos em casa vai falar muito a respeito do nível de espiritualidade que eu e você temos. Amém, irmãos? Até aqui tudo bem? Estão compreendendo? Amém? Glória a Deus. Então, aqui a palavra nos diz que se alguém não tem cuidado dos seus, dos da própria casa, esse negou a fé. É forte ou não é, irmãos? É forte. Esse negou a fé. A fé, aquilo que agrada a Deus. A fé, aquilo que nos conecta.
com Deus, a fé através da qual em Cristo nós fomos salvos. Mas se nós não estamos tendo esse cuidado, nós estamos de certa forma negando a nossa fé. E é interessante, irmãos, como nós temos facilidade de sermos afetivos, cordiais, amáveis com as pessoas que são de fora, mas quando se trata das pessoas que são de dentro da nossa casa, muitas vezes a relação muda. Se lá no trabalho, ao cruzar pelo corredor, sem querer alguém esbarra na gente, a pessoa nos olha e a gente já se antecipa dizendo: não foi nada, não é verdade? Não foi nada, está tudo tranquilo. Mas dentro da nossa casa, meu irmão, minha irmã, de repente alguém esbarra e a gente já diz assim: tu não olha por onde anda, né? Não está olhando por onde anda. Lá fora, se a gente senta numa mesa de um restaurante com pessoas do ambiente de trabalho ou pessoas que estamos conhecendo agora, por favor, me passe esse prato. Agora em casa, não está vendo que eu tô com fome, né? E por aí vai, meus irmãos. Com licença, por favor, não foi nada, meu querido, né, minha querida. E são estas coisas que a gente lembra de fazer com aqueles que não são os nossos, e às vezes com aqueles que são nossos, nós estamos, de certa maneira, não desprezando, mas menosprezando, quem sabe. E é o pai com o filho com o pai, o marido com a mulher com o marido. Parece que às vezes o tempo vai nos deixando insensíveis em alguns sentidos dos nossos relacionamentos. No começo, o casal tinha tantos bons hábitos, né, de gentileza. O marido abria a porta do carro para a esposa entrar. Hoje o marido, depois de 30 anos, vai 10 passos à frente e dizendo que está sempre atrasada, né? São tantas coisas, né, irmãos, que a gente vai lembrando que deveriam ser direcionadas para as pessoas que mais nós amamos ou dizemos que amamos, e parece que vamos nos tornando cada vez mais insensíveis a esta afetividade dentro dos relacionamentos da nossa casa. E criar esse ambiente, irmãos, é um desafio constante. Precisa ser intencional, precisa haver um esforço de cada parte. E uma das coisas que mais ferem são as palavras, eu acredito. E as palavras, elas têm esses dois lados, né? A Bíblia nos diz que há poder nas nossas palavras, e de fato há poder, porque as palavras, elas podem afastar pessoas, elas podem ferir pessoas, elas podem marcar o coração das pessoas de uma forma que os anos passam
E se não houver um conserto, não houver perdão, não houver restauração, aquela marca, ela fica. E o problema não é a marca, é a dor que ela causa, porque cicatriz também é marca, mas cicatriz é apenas uma lembrança de algo que já foi curado. Palavras podem afastar, palavras podem desmotivar, palavras podem gerar ressentimentos, que se transformam no final das contas até mesmo, quem sabe, num ódio mortal. Palavras esfriam relacionamentos, sim ou não? Às vezes a falta das palavras também podem esfriar. Ah, mas eu não digo nada que magoa a minha esposa, mas não diz nada que coloque ela para cima, né? Então a falta das palavras também podem ser motivo de esfriamento, de afastamento. E assim como as palavras elas fazem tudo isso, elas também podem ser usadas para edificar, para construir, para consolidar, para unir, para aumentar os bons sentimentos, o amor entre as pessoas. As palavras, elas podem levantar, abençoar e reaproximar pessoas. E uma das coisas mais difíceis de contermos no ambiente da família são as palavras, né? A gente vai perdendo os filtros, a gente vai falando o que vem na cabeça, depois até gostaria de ter voltado atrás, mas as palavras já foram pronunciadas. Claro que pode haver arrependimento, perdão e reconciliação, mas as palavras, elas são muito importantes. Tava uma delícia, às vezes nem tava, é só para, né? Tava bom? Tava uma delícia. E aí a pessoa, né, em casa, meu irmão, aquela pessoa esforçada, todo dia ali, não recebe um elogio, uma palavra de gratidão. Outra coisa, irmão, aproveite a presença das pessoas que estão com você. Um dia elas vão partir. Não sei se eu vou partir primeiro, não sei, a gente não sabe. Mas a gente às vezes, irmãos, corre para todo mundo e para tudo que é lado, e às vezes não está dedicando um tempo de qualidade para aquela pessoa que são as nossas pessoas, né? São os nossos. E às vezes a gente gasta tempo com tanta coisa, gasta dinheiro com tanta coisa, e quando é para gastar um dinheiro com a pessoa que nos ama e que a gente ama, a gente acha tudo caro. Não tenho tempo, a minha vida é corrida, eu não posso parar. Aí chega um dia que Deus para a pessoa. Então, irmãos, valorize as pessoas que estão com vocês, porque na hora da crise, na hora do aperto, quem é que fica na tua volta? São pouquíssimos. Às vezes até os parentes fogem, né? Ou desaparecem. Mas quem está com você no momento ruim precisa ser valorizado no momento bom também. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Ser cristão é viver o Evangelho, começando pela nossa casa. Ser cristão
é viver o Evangelho, começando dentro da nossa casa. Você que é filho, que é filha, honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe. Não seja respondão. Amém? Não fique de birra. Porque essa pessoa que é seu pai, sua mãe, seja biológico ou não, é a pessoa que Deus colocou na sua vida para você honrar. E um dia você vai colher todos esses frutos. Amém? Porque um dia, quem sabe, você vai ser mãe também, você vai ser pai também. E você vai colher tudo aquilo que você plantou. Tem alguém dizendo misericórdia. Eu vou colher. Ai, que coisa. Mas ainda é tempo de semear boas sementes, irmãos. Amém? E não importa a idade que tem o pai e a mãe. Às vezes eu tenho meu pai, vai fazer 80 anos mês que vem agora. E eu já passei dos 25, faz tempo, né, Rafael? Faz tempo. Já estou com 56. E toda vez que eu falo, que eu me refiro a ele, que eu estou com ele, eu preciso me lembrar que ele é meu pai. Se Deus permitir, ele vai ter 100 anos. Ele vai ser o meu pai. E eu vou ter que honrar ele até o fim. Amém? Às vezes a pessoa fica doente, né? Às vezes a pessoa fica esquecida. E um dia tinha uma senhora que ela tinha Alzheimer. E todos os dias o marido dela ia na clínica onde ela estava internada, isso lá nos Estados Unidos. Todos os dias ele ia lá para passar um tempo com ela. E ela não lembrava mais dele. Ela não lembrava mais dela. Ela não sabia quem era ela, e muito menos quem era aquele homem que conviveu com ela por mais de 50 anos. E um dia alguém perguntou para esse senhor, para esse marido: por que você vai lá todos os dias, se ela nem lembra do Senhor? Aí ele disse assim: mas eu me lembro dela. Eu me lembro dela. Isso é honrar uma aliança. Então, ser cristão é viver o Evangelho, começando com a nossa própria casa. Amém, irmãos? Vamos orar? Vamos ficar em pé, convidar o conjunto para louvar a Deus antes da oração.